Bom, pessoal, essa foi a aula apresentada na nossa sessão clínica do dia 24/3 e a gente abordou um caso de uma paciente que foi para uma cesariana, né? Às vezes, no caso aí, não tão bem avaliada, indicada de certa forma de urgência por um sofrimento fetal. E a ideia dessa aula é pragmatizar a abordagem de anestesia em pacientes com cardiopatia congênita de uma maneira mais, entre aspas, sindrômica, né? De maneira que eu saiba como avaliar e estratificar paciente adulta que venha a submeter uma cirurgia não cardíaca, no caso a cesariana. Então, vamos falar um pouco, né? Cada vez mais os tratamentos cirúrgicos têm obtido sucesso, o que aumenta a sobrevida desses pacientes, muitas vezes chegando à vida adulta e muitas vezes necessitando de outras cirurgias, né? A cardiopatia congênita, ela está em 9 a cada 10 mil gestações e esse é diretriz aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia fala que até 5% das gestações pacientes têm hipertensão arterial pulmonar. Eu achei esse dado aqui muito alto, né? Bom, esses pacientes indubitavelmente têm um maior risco de complicações e mortalidade. E o risco, e aí eu vou começar a bater na maneira pragmática de se ver a cardiopatia congênita em adulto para cirurgias não cardíacas, né? Vai depender do tipo de defeito, né? Da função ventricular, e aqui eu estou falando função do ventrículo, principalmente sistêmico, mas também do ventrículo direito. Sistêmico, quando eu falo sistêmico, é um VD que virou sistêmico, ou o próprio VE. A classe funcional, a cianose, que também me traz um paralelo do shunt, tá bom? Normalmente, o paciente é uma cardiopatia bem conhecida, né? Ou seja, o paciente fez a cirurgia, teve alteração residual ou não fez a cirurgia e está bem estudado, só que a gente às vezes não sabe como estratificar. Então é interessante a gente ter esses insights, não excluindo aqui uma opinião de um especialista, uma parecer de especialista, mas a gente pode ser pego de surpresa em alguma cirurgia de urgência, né? E a cardiopatia, qualquer cardiopatia congênita que o paciente que a gente venha a pegar, né, a ter paciente com esse tipo de patologia, que na realidade não é uma patologia, né? E quando eu falei, entre aspas, síndrome, que eu falei no sentido de você saber os objetivos da avaliação e dessa estratificação, né? A cardiopatia congênita traz sim uma ansiedade para a equipe. Assim como quem vai anestesiar um paciente com marca-passe e não conhece aprofundadamente esse dispositivo. Então a gente tem duas opções, né? O clonazepam ou o conhecimento. Então a gente tem que ir atrás do conhecimento. E não basta só querer encaminhar para o centro de referência, porque pelo menos no Brasil, nem sempre o centro de referência é capaz de atender cirurgias não cardíacas, né? Tá bom? Então, só dizendo o suficiente. Então, algumas alterações cardiovasculares normais na gestação que podem impactar diretamente na fisiologia, na fisiopatologia do paciente com cardiopatia congênita, né? O paciente, a paciente grávida, e aí eu vou falar um pouquinho mais da gestante, né? Ela tem uma redução da pressão arterial, às custas de diminuição da resistência vascular sistêmica, certo? E essa diminuição da resistência vascular sistêmica, ela pode predispor justamente ao aumento do shunt direito e esquerdo, que é o que causa cianose e que eventualmente pode descompensar o paciente. O paciente tem um aumento da volemia, né, levando a aumento do débito cardíaco, né? O débito cardíaco em algumas cardiopatias congênitas, quer seja de coração direito ou de esquerdo, muitas vezes está associado a lesões estenosantes. E muitas vezes essa paciente não vai ser capaz de aumentar esse débito por conta dessa lesão estenosante, né? E também há uma diminuição da resistência vascular pulmonar, que eventualmente pode ser um fator positivo no caso de não aumentar tanto o shunt direito e esquerdo, certo? E é uma diminuição da resistência vascular pulmonar que pode acumular quase 50% de aumento do fluxo pulmonar
sem aumentar a pressão de artéria pulmonar média, nem a pressão de enchimento do átrio esquerdo. Então, porém, essa diminuição da resistência vascular pulmonar, muitas vezes ele não surte tanto efeito porque você tem uma lesão de estenose pulmonar. Então, isso acaba sendo um fator que não vai alterar as pressões de enchimento ventriculares e esse fato, junto com a diminuição da resistência vascular sistêmica, pode piorar o shunt e consequente a sinais. Então, aqui você tem aqui, ó, o aumento do dado cardíaco no recorrer da gestação, parte por aumento do volume, parte por aumento do volume plasmático e parte por aumento da frequência cardíaca, certo? Assim, também aqui você mostrou o volume sistólico, né, que aumenta em parte, mas também o aumento da frequência cardíaca faz o restante do aumento do débito cardíaco, com a redução na resistência vascular sistêmica e em menor monto uma redução na resistência vascular pulmonar. Então, esses são os impactos na maioria das vezes. Além disso, a gestante de uma maneira geral, não somente, quer dizer, não com cardiopatia congênita somente, mas de maneira geral, acontece um remodelamento do VE através de uma dilatação esférica e hipertrofia, com um aumento de massa de até 50% do VE. Isso é uma adaptação para conseguir manejar esse aumento de volemia e de débito cardíaco. Muitas vezes isso pode estar associado a uma regurgitação multivalvar, principalmente tricuspídea e pulmonar, né? A VA normalmente, a válvula aórtica normalmente é poupada nesses casos. Esse autor também trouxe um outro ponto, né, que é se realmente esse aumento da função, entre aspas, do VE, ele aumenta na mesma monta a reserva fisiológica do VE. Como assim? A gente sabe que o coração entra em uma reserva funcional para você aumentar o débito cardíaco, mas no caso da gestante, esse aumento da função do VE não, aumenta a função do VE, mas assim, a reserva não continua tão grande. Isso impacta nos pacientes cardiopatas, de uma maneira geral, não só congênitos, no que toca a reserva. Então, esses pacientes não aceitam um estresse maior, muitas vezes. E essa função do VE, ao final da gestação, ela pode estar deteriorada em pacientes normais. Ele cita lá, o artigo é até bem interessante, mas ele cita até alguns artigos mostrando que após o parto o VE tem algumas alterações funcionais. Mas na prática a gente não vê isso não. Mas isso pode ser significativo na paciente com cardiopatia congênita. E mais, como eu falei anteriormente, o aumento do débito cardíaco, que é o que acontece nas gestações, por aumento de demanda, pode não acontecer por conta do débito fixo, por conta de lesões estenosantes. Isso pode levar a risco do restringimento do crescimento uterino, partos pré-termo e baixo peso, né? Muitas vezes, e aí esse artigo ele não fala, ele fala de procedimentos cardiológicos, né, em gestantes, né? Que a indicação nesses casos é uma falha, uma piora grave nos sintomas, nas funções, ou uma falha em tratamento medicamentoso. Então, muitas vezes, até durante a gestação, você vai ter que fazer algum tratamento. Dito tudo isto, o resumo é o seguinte: na paciente com cardiopatia congênita, ela tem uma reserva limitada e pequenas alterações podem levar a uma descompensação grave. Esse outro artigo é outro que eu recomendo, também ler já do ano passado. Ele faz uma classificação de acordo com a gravidade e considera alguns aspectos específicos. E aí, mais uma vez, lembra que eu falei que a ideia é pragmatizar uma avaliação, uma estratificação. Ele traz aqui que depende da complexidade anatômica, aí eu já estou falando aqui de alterações estenosantes, de shunts que podem predispor, né? Complexidade fisiológica, para que lado está esse shunt, por exemplo, né? Existe alguma outra alteração, né? Progressão da doença, ou do reparo, ou da lesão, ou lesão residual, né? Então, será que ficou ali um CIV não restritivo, ou seja, que não restringe o volume que passa do VE para o VD, e isso leva a uma sobrecarga volêmica do VD que no longo prazo
pode repercutir nas arteríolas pulmonares de maneira a fazer com que esse shunt inverta de esquerda a direita para direita e esquerda e aí começar a causar cianose, né? Alterações miocárdicas e arritmia, que é outro ponto importante da minha estratificação no pré-operatório. Dentre as classificações que ele sugere, ele fala da classificação fisiopatológica, e aí pode ser uma classificação a partir dos shunts, da localização, se a câmara é direita ou esquerda, se o ventrículo é único, se o ventrículo foi transformado em sistema, o direito foi transformado em sistêmico, ou se tem anomalias coronarianas. O shunt, a gente tem que entender que o shunt, quando ele é esquerdo e direito, ele não traz no curto prazo, desculpem, um problema maior, né? O sangue eventualmente vai passar 2 vezes pelo pulmão. O problema é a sobrecarga no longo prazo volêmica do ventrículo direito, junto a uma sobrecarga volêmica da vasculatura pulmonar, que pode levar a aumento ali da musculatura vascular íntima e levando à hipertensão pulmonar. Então, vamos lá, o shunt esquerda e direita pode estar localizado em qualquer uma dessas regiões. Aqui nessas figurinhas você vê aqui um retorno anômalo da veia pulmonar, que foi corrigido para voltar para o átrio esquerdo, mas estava inicialmente voltando para o átrio direito. Aqui você tem uma malformação envolvendo átrio e ventrículo, né, uma comunicação atrioventricular, no qual foi corrigido com a correção do sepsis. E aqui você tem um tronco arterioso que foi corrigido através de um tubo sintético para substituir aqui tanto a válvula pulmonar quanto a artéria pulmonar. Então você pode ter em todos esses locais. Então, o problema desse shunt esquerdo é a resposta à vasculatura pulmonar no longo prazo, podendo aumentar a resistência vascular pulmonar, fazendo com que o shunt passe de esquerda a direita para direita e esquerda e futuramente evolua com a síndrome de Eisenmenger, que basicamente é um paciente com uma comunicação dos dois lados, né, do coração, e uma hipertensão pulmonar, fazendo com que haja uma cardiopatias cianótica, né? O tratamento precoce leva a uma possibilidade de uma ausência de lesão residual, porém em situações raras, né? Por exemplo, existe, até a gente vai ver mais na frente, que existe uma teoria de que C e A pode compartilhar a mesma origem genética de uma hipertensão arterial pulmonar idiopática, certo? A gente vai ver. Conexão anômala de veia pulmonar, como eu falei, CIA, CIV, persistência do ducto arterioso, né? Tronco arterioso, que é isso que eu mostrei aqui, janela autopulmonar, que tem a aorta e tem a artéria pulmonar, e elas se comunicam. Shunt direita e esquerda. Shunt direita e esquerda, desculpa, daqui eu estava falando do esquerdo e direito, agora do direito e esquerdo. O direito e esquerdo é a cardiopatia a cardiopatia cianótica propriamente dita. Aqui é um exemplo da tetralogia de Fallot. E ela pode ter duas possibilidades: sem hipertensão arterial pulmonar e com hipertensão arterial pulmonar. Isso é até uma dúvida frequente de entender se o paciente ali que tem uma medida da pressão, entre aspas, da pressão de artéria pulmonar através do ultrassom, que avaliou o gradiente entre o ventrículo direito e o átrio direito, e aí ele calcula a pressão sistólica de artéria pulmonar. Nesse cálculo, há a pressuposição de que a pressão do ventrículo direito se iguala à pressão da artéria pulmonar. Só que nas pacientes que têm lesões de atresia de pulmonar, estenose pulmonar, a pressão do ventrículo direito na sístole não se iguala à do ventrículo. Então, nesses casos, o paciente não tem hipertensão arterial. Ele tem uma estenose da artéria pulmonar, do aparato da válvula pulmonar barra artéria pulmonar, em que essa pressão não chega ao pulmão. Outro cenário é quando o paciente tem a pressão de artéria pulmonar, no qual não existe essa, entre aspas, proteção da vasculatura pulmonar. O paciente evolui com aumento ali das camadas das arteríolas pulmonares e fazendo com que haja hipertensão arterial. Então, quais são os casos que levam ao shunt direito e esquerdo sem
a hipertensão arterial pulmonar. A tetralogia ele falou que está associada a uma estenose pulmonar, atresias pulmonares com ou sem CIV, coração univentricular com obstrução de via de saída do ventrículo direito, malformação congênita. A única malformação que está associado, que não tem hipertensão arterial pulmonar e que também não tem estenose pulmonar, é essa anomalia de Ebstein. Porque você tem aqui, ó, no cantinho inferior direito, você tem aqui uma atrialização de maior parte das câmaras direitas, fazendo com que o ventrículo direito seja um ventrículo pequeno e mal formado, né? E ele não gere pressão para a artéria pulmonar. Então esse paciente aqui ele evolui sem hipertensão artéria pulmonar, mas por outro motivo. Já o shunt direito e esquerdo com hipertensão arterial pulmonar são, assim, como eu falei anteriormente, comunicações interventriculares e interatriais, né, que no longo prazo vão aumentar a sobrecarga volêmica do coração da câmara direita, fazendo a resposta, como eu falei anteriormente, a resposta da vasculose pulmonar. Cardiopatia congênita sem obstáculo pulmonar protetor, ou seja, sem a clistenose. Tronco arterioso, no qual saem ali os dois juntos, a aorta e pulmonar. Mais uma vez, não tem essa proteção. Conexões aortopulmonares, tanto PCA quanto janela aortopulmonar. Aqui eu trouxe essa imagem só para mostrar a tetralogia de falou, que é uma doença da câmara direita que a gente vai seguir, mas eu gostei tanto dessa imagem aqui, que aqui está melhor, essa aqui. Então, as doenças congênitas da câmara direita. A gente falou dos shunts, esquerda, direita, direita, esquerda. Agora da doença da câmara direita, né? Eu vou chamar a atenção para essa imagem aqui, porque é por se tratar de uma dúvida minha, certo? Eu sempre esquecia da história do cavalgamento da aorta, né? Então, eu entendo de maneira, assim, mais inteligível a tetralogia falou da seguinte forma, e não obrigatoriamente é a maneira fisiopatológica, embriológica que ela acontece. O paciente, ele tem uma estenose pulmonar, de maneira que o coração, o ventrículo direito tem que fazer com que o sangue saia da cavidade direita. Então ele faz aqui uma CIV, né? E também fica hipertrofiado para conseguir, né, expelir o sangue através de uma válvula pulmonar com atresia. Então você tem aqui hipertrofia do VD, originário entre aspas, que é uma explicação para entender, para nunca mais esquecer, tá bom? Uma hipertrofia de VD, vindo através de uma atresia pulmonar, que gera uma CIV, e o cavalgamento da aorta, que é justamente, olha aqui como essa imagem é bonita, aqui um corte ultrassonográfico, né, ecocardiográfico, no qual você tem aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito aqui, e a válvula aórtica, né, barra aorta, cavalgando em cima do septo. Então, essa aqui é uma aorta que cavalga em cima do septo, tá bom? Então, você tem a tetralogia falou como a mais comentada, doença cardíaca congênita, atresia de artéria pulmonar com CIV, que seria, ele fala como sendo uma falo extrema, né? As correções desse tipo de lesão, né, podem levar a insuficiência valvular pulmonar, e a gente já vai entendendo. Mais uma vez, eu vou tentar pragmatizar a abordagem, né? Então, mesmo que o paciente venha com uma tetralogia de falo corrigida, ou essa falo extrema corrigida, ele pode ter uma insuficiência valvular pulmonar, dilatação e intolerância ao exercício. Mais uma vez, dilatação geralmente muitas vezes podendo gerar disfunção do VD. Então, estou falando aqui alterações valvares, disfunção do VD e intolerância ao exercício. Estou falando de estratificação já, tá bom? Outros riscos são CIV residual e estenose da via de saída residual também, da via de saída do VD residual, disfunção do VD ou VE, insuficiência aórtica e arritmia. Então, ó, critérios para estratificação, né? Alterações valvares, principalmente estenosantes, que são limitadores do débito, disfunções de ventrículo sistêmico e arritmia. Tronco arterioso, que é outro tipo de malformação, já vimos antes, que pode gerar hipertensão pulmonar a longo prazo. Atresia de pulmonar com septo íntrago, isso aí vai gerar realmente um problema agudo que tem que ser corrigido logo. E a anomalia de Ebstein também é uma doença de câmara direita. As doenças de câmara esquerda, apesar de poderem ser significativas, principalmente as lesões estenosantes, né, que seja supra ou subvalvar, e as estenoses de veia pulmonar
isoladas, elas também muitas vezes podem ter que ser abordadas na infância, mas são menos complexas, digamos assim, apesar de potencialmente graves. Regurgitações mitrais que não trazem, se não forem graves, não trazem muito problema. Mais uma vez, obstrução da via de saída do VE e coarcção da aorta. Então, estou falando aqui, sempre estenose, obstrução da via de saída, são fatores que eu vou usar para estratificação. Esse autor fala também de anomalias coronarianas, muito comum ponte miocárdica, inclusive no adulto, que é quando a coronária mergulha por baixo do miocárdio, fazendo com que haja uma ponte miocárdica sobre a coronária. Tem outras situações, mas que eu não vou avaliar, que são menos complexas e a gente vai seguir, tá bom? Então ele traz aqui condições específicas associadas às suas complicações potenciais. E aí eu vou chamar, estou falando de estratificação, eu vou sempre tentar puxar os pontos importantes no que toca à estratificação. Se você tem uma alteração pré-tricúspide, uma CIA, por exemplo, significativa, com ou sem uma CIV parcial, os riscos são a disfunção grave do VD por sobrecarga volêmica, né? Uma regurgitação tricúspide moderada grave, hipertensão arteriopulmonar por uma resposta da vasculatura pulmonar e consequente hipertrofia ali das musculaturas vasculares, arritmia subventricular pela dilatação atrial e distúrbio de condução. Então você tem aqui risco de disfunção de ventrículo, risco de lesão valvar grave e de hipertensão pulmonar e arritmia. Pós-tricúspide, você pode ter um risco de disfunção, inclusive, do VE, por sobrecarga de volume. Né? Você tem todos esses riscos aqui da pré-tricúspide associado a esse aqui, porque às vezes desculpa aqui, é de VD, tá bom? É de VD. Shunt direito e esquerdo, né? Certo? Com ou sem hipertensão pulmonar, como eu já falei anteriormente, já citei quais eram qual e qual. No shunt com hipertensão de artéria pulmonar, você já pode ter aumento, insuficiência cardíaca, poliglobulia, aquele paciente, no caso da questão, a gente tinha uma gestante com mais de 15 de HB, trombopenia, hemoptise, que é muito comum também na hipertensão pulmonar, e embolia paradoxal, que é justamente você ter uma pressão de artéria direita com maiores pressões que as câmaras esquerdas, então aquele trombo que eventualmente vem ali da veia pode passar pela essa comunicação e gerar um AVC, por exemplo. Paciente sem hipertensão arterial, basicamente endocardite, não vai ter tantos problemas. No caso da tetralogia de Fallot, das doenças de coração direito, né? Você tem aqui a tetralogia de Fallot, mais uma vez, pode ter uma regurgitação pulmonar leve se corre depois da correção, tá bom? Estenose pulmonar grave residual, então, mais uma vez, alterações valvares. Disfunção do VD, insuficiência tricuspídea, que se for grave pode ser complicador, arritmia, aortopatia, disfunção do VE, endocardite. Então é importante isso aqui, ó. Alterações valvares, mais uma vez importante, disfunções ventriculares, arritmia, são fatores importantes na avaliação. Na anomalia de Ebstein, você tem, se tiver uma obstrução da via de saída moderada, pode ser significativo, esse paciente tem aquele VD não sei, com atresia, não sei como é o nome, mas hipodesenvolvido, tá bom? Disfunção do VD e outras coisas mais. Coração esquerdo, as lesões estenosantes importantes, principalmente. No caso, isso pode levar a aqui no caso a insuficiência mitral, né? Pode levar a uma sobrecarga de câmaras direitas retrógrada, inclusive com disfunção do VD, né? Na insuficiência aórtica pode fazer disfunção do VE, nas coarctações também disfunção do VE. Lembra que eu estou puxando a intenção para os pontos de avaliação mais importantes. Aqui resumindo, ó, você fala disfunção de ventrículo, alterações valvares importantes, no caso aqui CC também seria uma disfunção ventricular, né? Arritmias e hipertensão pulmonar. Pacientes que têm transposição de grandes vasos, fez só o switch atrial, pode evoluir com disfunção do VD e regurgitação tricúspide moderada grave. E o paciente com ventrículo único, que é o paciente que tem uma circulação de Fontan, eu vou falar mais na frente também, pode evoluir com disfunção do ventrículo único e insuficiências atrioventriculares. Então, mais uma vez, esses pacientes com a circulação de Fontan, eles fazem, eu vou mostrar a foto mais na frente, mas é basicamente essa aqui, deixa eu ver aqui para frente aqui, é essa aqui, no qual o paciente cadê? Tá aqui.
O paciente, ele nasce eventualmente com um ventrículo único ou com uma CIV muito grande, e aí você vai excluir a circulação venosa das veias cavas, drenando direto para as pulmonares de maneira passiva. Isso pode gerar um certo hipofluxo predispondo a tromboses, né? E de maneira que pode descompensar. Então, esse é o ventrículo único na circulação de Fontan, que é uma circulação paliativa, e muitas vezes levando até aquela estase hepática, estase intestinal, de maneira a levar até cirrose, enteropatia perditora de proteínas, tá bom? E isso, inclusive insuficiência renal, isso pode ser também um fator de avaliação, tá bom? Então, eu cito aqui também, falei de várias cardiopatias congênitas, da fisiologia, falar um pouco de hipertensão pulmonar, principalmente aqui no caso da gestante. Por quê? Porque muitas dessas cardiopatias evoluem com hipertensão pulmonar. E a gente tem que entender também esse tipo de doença. A mortalidade é aumentada no caso das gestantes. Veja que eu puxei um pouquinho o assunto um pouquinho para as gestantes, porque era o caso, né, discutido na sessão clínica. Então, as principais causas de mortalidade são crise hipertensiva pulmonar. E aí, mais uma vez, lembra que eu estou falando de estratificação. Paciente com hipertensão pulmonar descontrolada. Lembrando rapidamente aqui da diferença. Pacientes que têm doenças estenosantes do aparato de saída do ventrículo direito, geralmente eles poupam a vasculatura pulmonar. Pacientes que não têm essa lesão estenosante, eles não poupam, levando à hipertrofia ali das artérias pulmonares e hipertensão pulmonar. E esses pacientes que eles têm uma vasculatura mais hipertrofiada, eles, em situações de hipóxia, hipercabia, principalmente, eles podem fazer crise de hipertensão pulmonar. Além disso, pacientes que têm, às vezes, hipertensão pulmonar por trombose sucessivas e falência do VD. Então, essas são as principais causas de mortalidade em gestantes que têm hipertensão pulmonar. Esses pacientes merecem um aconselhamento pré-concepção porque tem um risco alto de perda fetal e neonatal e também um aumento da mortalidade por si só, chegando ambos a 30%. Existe até a questão de terminar a gestação, mas isso não vale a pena nem a discussão aqui, porque isso leva em conta também preceitos religiosos e de crença, não vale a pena a gente discutir aqui. Maior risco no puerpério, porque no puerpério, lembre-se que no puerpério você tem uma paciente que eventualmente sangrou durante a gravidez e uma paciente que tem ali a contração uterina que pode aumentar o débito cardíaco, a volemia rapidamente em até 150%. Então, um paciente desse que tem uma vasculatura pulmonar limitada, ele pode não conseguir lidar com esse aumento da volemia rápido, tá bom? Além disso, ele tem uma perda da compressão dos grandes vasos. Então, você tem um paciente que de um lado teve um sangramento, do outro teve a perda da compressão dos grandes vasos, a qual muitas vezes a paciente está algo habituada, junto com o aumento da volemia, tá bom? Então, os fatores de risco: gravidade. Quando você tem uma situação tardia de maneira que o paciente não foi tratado adequadamente com o tempo, e a dúvida é se vai fazer nessa paciente anestesia geral ou neuroeixo. Bom, a propedêutica na hipertensão pulmonar, obviamente, ser manejada por um time disciplinar, ter um ecocardiograma novo, recente, porque para avaliar as alterações de câmara. Em caso de dúvida de diagnóstico ou de progressão da doença, mesmo em paciente grave, você pode submeter essa paciente ao catetrismo de câmaras direitas, tá bom? Principalmente quando você quer titular a medicação, a decisão terapêutica, né? Maior frequência de consulta, é óbvio. Anticoagulação, usar os inibidores da fosfodiesterase, no caso do sildenafil, e bloqueador de cálcio respondedor. O parto vai depender de uma avaliação materno-fetal para ver o melhor momento. Nessa revisão, e a gente vai ver isso transportado para as cardiopatias congênitas, nessa revisão ele sugere que a anestesia regional é melhor do que a anestesia geral. E você sempre tem que entrar com o VD otimizado. Aqui está em parênteses um questionamento meu, se vale a pena já começar com alguma dose de mirrinone. Eu não faço mais anestesia para cardiopatia congênita, né? E eu já mais peguei e também assim não trabalho com anestesia para cirurgia cardíaca, mas às vezes que eu tive a oportunidade de tratar paciente com hipertensão pulmonar, né, anestesia para hipertensão pulmonar, eu gosto de começar já com a dose de mirrinone, porque eu entro com o VD mais turbinado. Mas isso aqui não tem nenhum trabalho falando. E obviamente eu tenho no pós-operatório por questões que eu falei já, que o pós-parto e o puerpério é um momento, nas primeiras horas é um momento muito crítico, né? E aí você tem também os pacientes que têm hipertensão pulmonar e síndrome Eisenmenger, ou seja, que tem aquele comunicação nas câmaras direita, esquerda, fazendo o shunt direita-esquerda, levando a cianose.
a mortalidade aumenta para 50% e a perda fetal e neonatal depende, mais uma vez, eu acabei botando em negrito aqui, ó, da cianose, ou seja, do shunt e do débito cardíaco, ou seja, de tanto que está tendo shunt e das funções ventriculares sistêmicas, né? Na gestação, como eu falei anteriormente, há uma vasodilatação, ou seja, uma diminuição da resistência vascular sistêmica, podendo aumentar o shunt direito e esquerdo, fazendo com que aumente a cianose numa paciente que não consegue aumentar o débito cardíaco. Tem uma reserva muito pequena. O manejo da síndrome de Eisenmenger é semelhante ao da hipertensão arterial pulmonar. Porém, nesses casos, quando tem Eisenmenger, você tem um risco maior de trombocitopenia, deficiência de vitamina, de fatores associados à vitamina K, sangramento, né? Muitas vezes o paciente está com heparina, então você tem ali de um lado um maior risco de sangramento, né? E o maior risco porque muitas vezes os pacientes estão com heparina, tá bom? Cuidado com a vasodilatação sistêmica em qualquer técnica que você decida utilizar. Cardiopatia sem cianótica, sem Eisenmenger. Esse aqui é um pouquinho... Você não tem hipertensão pulmonar, né? Ela tem um shunt direito e esquerdo, mas sem hipertensão pulmonar. Esse aqui é um pouquinho mais tranquilo, né? E as complicações são, mais uma vez, sendo pragmático, avaliar a função do ventrículo, avaliar se tem arritmia, o risco de trombose, endocardite. Eu não citei tanta trombose e endocardite porque não são todas que estão associadas a isso. Quer dizer, a endocardite a maior mas não é uma coisa tão aguda, tá bom? O desfecho materno depende da função ventricular e o fetal depende da oxigenação. Esse guideline ele traz algumas cardiopatias específicas, aí eu vou trazer mais uma vez umas repetições de alguns riscos, né? CIA, risco de tromboembolismo paradoxal, já falei, um paciente que tem pressões, a câmara direita maior, pode eventualmente um trombo da veia passar para o cérebro através dessa comunicação. A tetologia ele falou, quando corrigida, geralmente tem uma gravidez normal, lembrando que muitas vezes aquela atresia pulmonar que foi tratada ou com um shunt, ali, ou com um desvio, né? Ou mesmo com um PET, alguma coisa, para corrigir a atresia pulmonar, ele pode ter uma limitação no débito, simulando ali uma lesão estenosante. Então, os riscos dependem da disfunção do VD e também do refluxo pulmonar. No Epstein, fala que pode ser bem tolerada a gestação, se não tiver complicações, né? Se cianose e insuficiência cardíaca, você deveria evitar a gravidez. Isso depende muito do quanto que foi atrializado a câmara direita, né? Os desafios hemodinâmicos são pacientes com disfunção de VD e regurgitação tricuspídea, né? Transposição de grandes vasos. Aqui é menos comumente escutado, mas você vai ter a troca atrial. Geralmente é pior do que a troca dos grandes vasos, ou seja, na correção. Quando você vai corrigir e você troca o átrio ao invés de trocar os grandes vasos, você tem maiores riscos, né? Porque o VD vai se tornar sistêmico, né? O ventrículo direito vai ser o ventrículo sistêmico. Risco de arritmia e insuficiência cardíaca, risco de regurgitação e disfunção de VD grave. Nesse caso, olha, mais uma vez, disfunção de VD, doença valvar grave. Você deveria evitar a gravidez. Se corrigida, você pode ter outras lesões, como lesões estruturais estenosantes, arritmias, alterações de função ventricular e estado funcional. Mais uma vez, são fatores de estratificação. No caso da circulação de Fontan, né, você tem um paciente de alto risco por si só, e a contraindicação da gestação são se o paciente tem, olha aqui, ó, uma saturação baixa, disfunção ventricular, no caso do ventrículo sistêmico, arritmia refratária e regurgitação atrioventricular, que o paciente que só tem uma válvula atrioventricular moderada. Então, são fatores de estratificação. Bom, falei muito, né? Assim, realmente é um assunto denso, impossível de ser resumido de maneira objetiva, e a gente vai tentar aqui pragmatizar a abordagem, né? Aí esse trabalho aqui, ele é um trabalho que não é baseado em opinião de expert, é uma pesquisa, na qual eles fizeram algumas perguntas específicas sobre anestesia em pacientes com anestesia em adultos com cardiopatia congênita, e aí eles foram dando as opiniões. E aí eles se classificam de acordo com a gravidade. Risco baixo, normalmente uma anestesia sem peculiaridades. Risco alto, alta possibilidade de descompensação e óbito. E o moderado. E ele traz essa tabelinha, só para a gente entender a tabela que a gente vai usar mais tarde. Risco alto, cardiopatia cianótica não corrigida, né? E aí pode evoluir com Eisenmenger. Hipertensão pulmonar, disfunção do ventrículo,
e fila para o transplante cardíaco. Mas eu queria focar aqui, ó. Shunt, hipertensão pulmonar e disfunção ventricular. Então, são fatores de estratificação. Corrigir, a intermediária, corrigido ou não com a normalidade hemodinâmica residual, com sem medicação. Então, é aquele paciente que tem ali uma lesão residual, mas que impacta de maneira moderada na fisiologia do paciente. Defeito não corrigido sem qualquer tratamento, ou cardiopatia corrigida sem sintomas, sem defeito residual relevante e sem qualquer tratamento. E aí ele traz também, existe também a estratificação da Organização Mundial de Saúde. É uma organização que visa estratificar a paciente gestante com cardiopatia geral. A gente está falando de cardiopatia congênita, certo? Então a gente traz aqui, ó, sobressaltado aqui em negrito, as condições que levam a uma classificação RU modificada 1 até a 4. Então vamos começar com a 4. Hipertensão de artéria pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, disfunção de ventrículo, NIRA alto, VD sistêmico, lesões graves estenosantes, né? Fontan com qualquer complicação. Mais uma vez, VD sistêmico com pessoa boa, com função boa ou levemente reduzida, que isso aqui é muitas vezes na circulação de Fontan, cardiopatia cianótica não corrigida ou outra cardiopatia congênita completa, estenoses graves. Aí você vai começando a ter melhor. Defeito de septo atrioventricular, naquela que o paciente tem o defeito tanto átrio e ventricular, do átrio, do septo atrial e do septo ventricular. Comunicações não operadas, certo? Tetralogia de falo corrigida. E por último, lesões simples reparadas com sucesso. Então vejam que ele usa aqui, mais uma vez, função ventricular, hipertensão pulmonar, né? Fala também aqui, de certa forma, de shunt ao falar de cardiopatia não corrigida ou corrigida, tá bom? E aqui ele não fala tanto, ele fala até de arritmia, algumas coisas. Eu curtei alguns que é uma tabela bem maior. Aqui ele traz basicamente as classificações 3 e 4, né, inerentes à cardiopatia congênita. 3 é cardiopatia cianótica, válvula metálica, ventrículo direito sistêmico, circulação de Fontan, Marfan e a aorta bicúspide. E como classe 4, hipertensão pulmonar, só repetindo, alterações do ventrículo sistêmico, com baixa fração de ejeção e NIRA alto, 3 ou 4, estenose aórtica grave, né, coarctação e alterações outras com dilatação de aorta. Então a gente teve aqui, ó, uma classificação que é mais conceitual, uma classificação que é a mais bem associada ao aumento de mortalidade, a mesma, e essa outra que é a sugerida por esse aqui, que ele traz uma classificação mais completa. E aí eu acho que essa talvez, apesar de ser a mais completa, mas ela é menos complexa que a da Organização Mundial de Saúde, né? Você tem aqui a classificação A, B, C e D com NIRA proporcional, né? E na D você tem a sequela grave, hemodinâmica ou anatômica grave, inclusive com aumento grave da aorta, hipoxemia grave, quase sempre com cianose, síndrome de Eisenmenger, arritmia refratária, hipertensão pulmonar grave, lesões moderadas a grave de ventrículo, válvula ou disfunção ventricular moderada a grave, arritmia e hipertensão pulmonar. Então você, mais uma vez, voltando aqui, quero avaliar o paciente com cardiopatia congênita, eu tenho que saber como é que está a função ventricular sistêmica, se existe alguma lesão estenosante ou principalmente estenosante, mas ou de refluxo grave, arritmia não controlada e hipertensão pulmonar. Eu vou conseguir estratificar meu paciente. E é interessante, obviamente, que você entenda a fisiologia da circulação daquele paciente. Aí ele traz também aqui situações em que a gravidez está contraindicada, né? NIRA alto, disfunção ventricular, refluxo tricuspídeo e ventrículo direito sistêmico. Anticoagulação, aí ele fala que é outra coisa. Pacientes sintomáticas com anomalia de Ebstein e circulação de Fontan com complicações. Então vejam que volta para a mesma coisa, né? Disfunção ventricular, cianose, que aí me diz o shunt, e eventualmente também a saturação.
tipo, depressão, de disfunção ventricular, shunts, alterações valvárias importantes e o NIRA, tá bom? E arritmia. Então eles responderam 10 questões sobre situações diversas de avaliação pré-operatória, manejo pré-operatório, pós-operatório e também relacionadas à obstetrícia. A primeira coisa que eu falei, aí falei muitas vezes de estratificação. Ele traz uma estratificação bem complexa, mas eu vou tentar aqui descomplicar. Ele traz aquele mesmo algoritmo, aquela mesma matriz de decisão e de classificação entre cirurgia de baixo, intermediário e alto risco, com a paciente com a cardiopatia de baixo, intermediário e alto risco, né? E traz uma classificação intermediária. A gente vai ver no slide seguinte como é que funciona isso. Mas quais são os fatores de risco para a mortalidade que ele achou? Tipo de cardiopatia, aí é que eu falo, entender um pouco da fisiopatologia daquele paciente. Mas não abrir mão de avaliar a questão da cianose, função ventricular, arritmia, hipertensão arterial e NIRA, que está errado. É o NIRA maior que 2, aqui está errado. NIRA maior que 2, ou seja, NIRA 3 ou 4. E preditores de morbidade, também dessa saturação menor do que 95, disfunção ventricular, ele fala também de peptídeo natriurético atiol e cirurgia de emergência. Então, vejam que se resume a isso. Quando o paciente tem um risco intermediário alto, levar para centros especializados, tá bom? Então ele traz a classificação XMS. Nessa matriz aqui, ele traz aqui a cirurgia, que é a classificação de baixo, intermediário e alto risco, tá bom? E a cardiopatia, segundo essa matriz aqui de baixo, né, de baixo a alto risco, que é uma classificação meio que intuitiva. E aí, os pacientes que têm um defeito corrígido ou não, com a normalidade hemodinâmica residual com ou sem medicação, ele vai botar nessa outra matriz aqui só de pacientes que tem risco intermediário. Esse risco intermediário, ele botou aqui nesse A, B, C e D. E vamos aqui, ó. Então você vai pegar pacientes que têm uma cardiopatia de baixo risco, segue o jogo, vida normal quase. Pacientes de alto risco, ele tem que ir para centro especializado, ter um especialista na doença dele para poder orientar, eventualmente até realizar a anestesia. E nos pacientes que têm esse risco intermediário, você vai avaliar o NIRA. Aí talvez essa parte mais importante da aula. O NIRA, se a lesão valvar é grave ou moderada grave ou grave, se tem uma arritmia significativa e se tem hipertensão pulmonar. Então são basicamente 5 coisas. O NIRA, a lesão valvar e ventricular, arritmia, significativa ou não, e hipertensão pulmonar. Aqui as bandeiras vermelhas, NIRA alto, cardiopatia cianótica, eu acabei não tá inclusive aqui nessa aqui, mas tem a Eisenmenger, certo? Então vamos lá, o NIRA, a cardiopatia cianótica não corrigida, no caso aí você vai ver a questão do shunt, disfunção valvar, ventricular moderada grave, hipertensão pulmonar, Eisenmenger que está aqui, né, incluído aqui na cardiopatia cianótica e na hipertensão pulmonar, e arritmia. Eu errei aqui, não são 5, são 6 coisas, porque faltou aqui na realidade o shunt. Só revisando mais uma vez. Então, NIRA, alterações valvares ou ventriculares graves a moderada grave, arritmia importante, hipertensão pulmonar e o shunt. Tá bom? São coisas que você vai avaliar. Então, anestesia local-regional geral no paciente que tem cardiopatia congênita. Eles sugerem que deve preferir a loco-regional, porque você vai mexer menos nas questões ventilatórias. E não só as questões hemodinâmicas, mas quando você faz uma anestesia no paciente, a própria ventilação que você usa pode implicar em alterações hemodinâmicas importantes. Então ele sugere fazer sempre uma abordagem neuroeixo, contínua ou titulada. No manejo perioperatório, né? A estratégia anestésica reduz morbidade, principalmente se risco intermediário ou alto, que ele fala risco baixo composto. O risco baixo composto é esse aqui, ó, o verde, risco composto moderado é o amarelo e o vermelho, alto. Então, risco intermediário alto, você vai pelo menos funcionar a artéria e fazer medidas regulares de PO2 e PaCO2. Se o paciente tem circulação de Fontan, que é essa aqui, você vai colocar um acesso central, lembrando que as punções arteriais e venosas podem ter anatomia alterada e você tem que utilizar ultrassom, tá bom? Sempre para poder otimizar, para você poder ter menos riscos.
E lembrar que a maioria desses pacientes, eu chamo, você não pode deixar ele descer a ladeira, porque enquanto ele está paradinho lá em cima da montanha, você faz segurar, mas na hora que ele desce a ladeira ele não para mais. E o que faz ele descer a ladeira é a hipóxia e hipotensão. Pós-operatório, tem que ir para UTI principalmente se risco intermediário alto. Parecer de especialista em pós-operatório reduz morbidade, ou seja, não é nem só parecer, o acompanhamento, né? Sim, se risco intermediário alto, a resposta era sim, né? Principalmente se risco intermediário alto. Se qualquer complicação independente do risco ou se cirurgia de emergência sem uma avaliação cardiológica prévia. No caso de obstetrícia, né, você vai estratificar os pacientes, né, através do score de risco da Organização de Saúde e aquele que ele sugere. E aí, quais são os fatores presentes nos scores que ele cita? Mais uma vez, arritmia, NIRA alto, cianose, que fala de shunt ou valvopatia, obstruções, aqui eu falo lesões estenosantes, disfunção ventricular e hipertensão arterial. Então, as 6 coisas que eu falei. Arritmia, NIRA, cianose barra shunt, alterações valvares, principalmente cianóticas, disfunções ventriculares e hipertensão arterial pulmonar. Né? E aqui ele fala os determinantes de complicação, que está bem relacionado com o que eu acabei de falar, tá bom? Manejo de centro especialidade reduz mortalidade, eles sugerem que sim, principalmente risco intermediário alto, e o planejamento deve ser multidisciplinar e é meio até lógico. A estratégia anestésica pode reduzir a mortalidade, deve-se utilizar, via de regra, uma anestesia local regional titulada, é melhor do que a não titulada e melhor que a geral, porém os resultados de estudos que foram considerados pelos autores aqui, né, assim, pela opinião dos autores, foi estudos em hipertensão arterial pulmonar, tá bom? Mas você entendendo a fisiologia da cardiopatia congênita do paciente, você pode ajudar. Aí, porém, dito que eles sugerem que a local regional titulada é melhor, também há esse trabalho aqui de 2021 que eles comparam geral versus neuroeixo. O que é que eles acharam, né? E os eventos ocorridos, né? Retrospectivo, tá bom? Os eventos foi descompensação de função cardíaca, né, insuficiência cardíaca, e crise de hipertensão pulmonar, arritmia e complicação tromboembólica. Isso foi o desfecho. O que é que eles acharam? Que a anestesia geral foi um trabalho retrospectivo. No grupo que percebeu anestesia geral, tinha uma maior chance de ter um NIRA alto, um RU alto que a gente viu, que é aquela classificação que traz um RU alto aqui, né, uma escala da Organização Mundial de Saúde alta, que traz aqui ó, hipertensão pulmonar, disfunção grave de VE, disfunção grave de válvula, fluidez sistêmico. Então, ele fala que nesse cenário, só um segundo, no caso de pacientes que foram submetidos à anestesia geral, tinham maior chance de ter um RU de 4, NIRA alto, aumento da frequência de pacientes com ventrículo sistêmico com fração de ejeção menor do que 50, indicação de cesárea por condição cardiovascular materna, indicação de cesárea de emergência de menor idade gestacional. Então vejam que o grupo de anestesia geral já era um grupo de maior risco. Dito isto, após fazer a anestesia geral teve maior eventos cardiovasculares, mas quando ele colocou os fatores de confusão, não houve aumento do risco nos pacientes submetidos à anestesia geral, apesar do risco materno. Mas o risco neonatal aumentou, maior chance de intubação e maior chance de um apigar menor. Então, assim, no que toca à segurança materna, não trouxe de maneira significativa, quando tirou os fatores de confusão, não houve um aumento, porém aumentou o risco neonatal. E aí ele sugere que a escolha de anestesia em neuroeixo geral, a escolha de anestesia em neuroeixo geral, né, entre neuroeixo geral, deve ser individualizada para a manutenção da estabilidade hemodinâmica após considerar os riscos e benefícios de ambas as técnicas anestésicas. Então tem que ser individualizado. Está acabando. O TEI no pós-operatório reduz complicações, principalmente esse risco intermediário alto. Lembrando das variações de volemia que eu falei diversas vezes. No pós-operatório você tem um paciente que eventualmente sangrou, por um lado, e por outro lado tem uma paciente que tem uma retirada da compressão da veia cava inferior e da aorta, junto com o aumento da volemia pela contração uterina. Né? Fatores de risco para insuficiência cardíaca no pós-parto são RU de 4, com hipertensão pulmonar, disfunção ventricular grave, valvopatia grave, mais uma vez. Né? Profissionais experientes para reconhecer a descompensação é necessário para agir antecipadamente. Então, conclusão. Tem que se entender a doença de base, e dá a entender como funciona ali a circulação daquele paciente, né? Como era a cardiopatia original, entender o que é que foi, se foi feito algum reparo, se tem alguma lesão residual, entender a fisiopatologia do paciente, a fisiologia, como é que funciona ali a circulação, o shunt, tentar estratificar. E aí vem a estratificação mais uma vez.
Tipo de defeito, fala um pouco da fisiologia. Cianose, fala de shunt. Disfunção ventricular, faltou aqui o defeito de lesão estenosante, se for grave. Arritmia, classe funcional. Né? Então, é assim que você vai estratificar o paciente mesmo, sem conhecer aprofundadamente ali a fisiopatologia da determinada cardiopatia que tem. Alvos hemodinâmicos devem ser pré-estabelecidos e também no caso de decidir por anestesia geral, você vai ter que entender que a ventilação pode interferir na dinâmica circulatória. A técnica anestésica, os experts na hipertensão pulmonar falam-se que é melhor a regional titulada, mas se você decidir pela geral, você vai entender que você vai ter que escolher melhor os fármacos. Manejo de cenário de caso de descompensação, então você vai ter que ter à mão ali drogas que eventualmente melhoram a função do VD, por exemplo. Alinhamento, expectativa e risco importantíssimo. Após a sua estratificação, a estratificação ela tem dois, assim, pensando aqui rapidamente, tem dois principais objetivos. Um, ajudar a planejar o processo perioperatório nos seus diversos aspectos, técnica anestésica, fármacos, pós-operatório, e também alinhar a expectativa de risco com pacientes e familiares. Por último, deixar essa frase aqui, que eu gosto muito de dizer para os residentes, de uma maneira geral, que você vai fazer uma anestesia que não é rotineira, trace esse plano de maneira objetiva. Inclusive ele fala, o plano de intervenção deve ser descrito por escrito e incluído no prontuário médico, incluindo os agentes anestésicos recomendados para o paciente específico e opções avançadas de suporte mecânico em caso de hemodinâmica instável durante o procedimento. Então você vai escrever isso no papel de maneira que você vai melhorar o cuidado